E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Muito obrigado por você que chegou até aqui desde já. Meu nome é Bruno Fernandes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço nesse canal. Bom, eu tô fazendo esse vídeo contando aí um pouquinho das histórias do que aconteceu comigo na minha viagem sobre a Jamaica, um pouquinho dos bastidores, informações que vocês não sabem. Espero que você tenha acompanhado os outros vídeos. Se não acompanhou, tá tudo aqui na descrição, os links. Tá bem legal, espero que vocês gostem. E hoje eu vou contar outra parte dessa história, que é a cidade de Ocho Rios, que foi outro lugar que eu passei na Jamaica. Bom, Ocho Rios já era a minha terceira parte aí pela Jamaica. Depois de ter passado por Kingston e Port Antonio, eu finalmente chegava em Ocho Rios. Eu fui para Ocho Rios com o Jacob, que era um amigo que estava lá em Port Antonio comigo, que é um alemão. Ele estava meio desolado, ele tinha perdido a carteira dele, olha o rolê. E eu vou contar um pouquinho para vocês essa história da carteira, que foi uma coisa que, sei lá, marcou bastante também. Bom, a gente estava lá no hostel em Port Antonio, a gente estava ficando todos no mesmo quarto, e aí a gente tinha uma mesa lá, a gente não tinha armário, por exemplo, que é uma coisa muito comum em hostel, a gente só tinha uma mesa lá e deixava as coisas lá em cima e não tinha como guardar mais do que isso. E aí ele decidiu deixar a carteira dele lá em cima, nessa mesa, coisa de europeu, brasileiro nunca faria isso. E a carteira dele simplesmente sumiu. E aí ele ficou meio desolado e pá, não sabia o que aconteceu. Depois, mais pra frente, ele acaba achando essa carteira, porque na verdade tinha uma pessoa que fazia a limpeza do hostel, uma faxineira, e ela viu e guardou. Só que na hora que ele foi procurar à noite, a faxineira já tinha ido embora, então ele acabou ficando sem saber da carteira. E aí naquele momento ali, sem a carteira, ele tava muito sem saber o que fazer, e aí eu falei, pô, eu tô indo pra Ocho Rios, acabou minha estadia. Ele falou, eu vou com você então. E aí a gente foi pra Ocho Rios, e aí ele também não acabou nem se adaptando por lá, ele ficou 2 dias e voltou, mas enfim. E aí a gente foi para Ocho Rios. Quando eu cheguei em Ocho Rios eu tinha uma surpresa, porque eu imaginava que Ocho Rios era mais turísticas, era mais uma parte mais turística da Jamaica, mas não esperava que fosse tanto. E era bem turística, os preços já eram em dólar. Isso é uma coisa que marca bastante quando você viaja para países que a moeda não é dólar ou euro, por exemplo. Quando você vê preços em lugares que a moeda local não é essa, em dólar ou euro, quer dizer que você está num lugar caro, um lugar turístico, porque eles deixam o preço numa moeda estrangeira, já para a galera ter um pouquinho mais de noção do preço das coisas. E aí a gente percebeu que ali era um lugar um pouco mais turístico e tal, as coisas já eram mais caras, tinha loja, tinha Burger King lá, que é um lugar que tipo, eu não esperava que tivesse na Jamaica. Não cheguei a ver se tinha shopping, acho que não, mas tinha umas galerias também, só que era tudo mais parecido com outras cidades turísticas que eu já fui. As ruas asfaltadas, tinha tipo lojas e tal, lugares mais movimentados assim. Principalmente porque Ocho Rios é onde passam os navios, os cruzeiros que vão para o Caribe, que é a parte principal dos turistas que vão para Jamaica. São as pessoas que fazem esse tipo de navio, de cruzeiro. Então Ocho Rios é um lugar que para muito navio, recebe muitos turistas por conta disso. Então é um lugar bem movimentado. Ocho Rios para mim é o meio termo de tudo, é a melhor coisa que você pode ir na Jamaica, porque lá tem praia, tem bastante praia legal, tem bastante festa, balada, tem bastante loja para você comprar, para você fazer as coisas, enfim. E tem lugares legais para comer, não é tão simples assim. E ao mesmo tempo, se você sai ali um pouco mais afastado, você encontra um pouco da natureza, os lugares mais rústicos assim. Então Ocho Rios é o melhor de todos os mundos. Mas em compensação já é uma região mais cara, então é um pouquinho mais difícil de ficar por lá, mas nada muito fora do comum, porque a Jamaica é um país, uma ilha muito barata até. E enfim, chegamos lá em Ocho Rios, a gente ficou num hostel que chama Reggae Hostel, que é um lugar bem bacana, já é bem mais padrão de hostel internacional, tinha armário, as camas já eram mais organizadas, não era aquela coisa velha, de madeira e tal, e tava muito cheio, o hostel era bem grande, o meu quarto, por exemplo, tinha 8 ou 12 pessoas, e tinha bastante gente, e lá foi um lugar bem legal, troquei bastante ideia com a galera. Tinha uma jamaicana lá no quarto com a gente, ela me contou um pouco da história de rolês e de coisas da Jamaica, ela me contou um pouco sobre o patuá, a gente conversou bastante. O patuá, para quem não sabe, é um dialeto que se fala na Jamaica, que na verdade é um inglês, só que é um inglês quebrado, né, que fala que é um broken English, que é uma mistura, tipo, eles quebram as palavras, falam tudo rápido, e aí por conta disso ele virou como se fosse outro idioma, né, virou um dialeto, que são umas frases que acabam virando uma palavra só, porque eles emendam tudo.
e é bem legal de se ouvir eles falando. Eu achei bem legal essa parte cultural aí da Jamaica. Inclusive eu vou deixar aqui em cima, se eu tiver ainda, tem uma foto com tipo aquele negócio de pendurar na parede que tem um pouquinho das principais frases do patuá, que aí tem a versão em inglês e a versão como se fala no patuá, que seria uma junção de tudo isso. E ali em Ocho Rios foi onde eu conheci a praia mais bonita que eu já vi na minha vida até hoje, que é a James Bond Beach, que na verdade não fica bem ali em Ocho Rios, ela fica lá em Ouro Cabeça, que dá mais ou menos uma meia hora ali de Ocho Rios, mas é um lugar muito bonito. Eu vou deixar uma foto aqui em cima só para vocês terem noção de como que era a vista desse lugar. É um lugar muito legal, tinha bastante vida marinha, que era uma coisa que eu ainda não tinha visto ainda muito na Jamaica. Enfim, é um lugar assim sensacional, tinha um bar lá bem legal que tocava Bob Marley o dia todo. Foi uma experiência sensacional, eu não consigo nem colocar em palavras, assim, ter a oportunidade de ter visto um lugar daquele, foi incrível. E Ocho Rios também tinha, eu ficava perto de uma praia, que é uma praia meio privada ali, de um hotel, né, que é alguma coisa Palace, mas enfim, eu vou deixar também aqui uma foto para vocês verem, era bem bonito por lá, mas você podia também, você mesmo não sendo hóspede desse hotel, você poderia comprar uma entrada para visitar essa praia por fora, que era mais ou menos acho que uns $4. E aí lá a gente trombou, nessa praia desse hotel, a gente trombou alguns amigos que a gente tinha feito, os franceses, um casal de franceses, que a gente tinha visto lá em Porto Antônio, na Lagoa Azul. E aí eles estavam lá também, passando por lá, a gente trombou eles eram muito legais, a gente trombou eles na Jamaica várias vezes, e eles eram muito legais. E em Ocho Rios também eu passei por uma coisa que eu achei que era uma furada, na verdade, que é aquela Dan Rivers Fall, que é uma... eles falam que é um dos passeios mais legais de lá, mas na verdade é tipo, sei lá, meio sem graça, muito caro, bem caro, eu não lembro quanto foi, mas acho que foi uns $40, se eu não me engano. E aí é tipo um parque lá que você entra e tem uma cachoeira, você desce essa cachoeira, lá embaixo tem o mar, né? Tem uma praia lá, mas assim, pelo preço que você paga não vale a pena. Se fosse um lugar mais barato, até de graça, acho que valeria a pena, mas é um lugar bem turístico mesmo, é muito cheio. E não é muito legal, é meio pá, porque você fica escorregando lá nas pedras, pode se machucar. E tipo, não achei muito interessante. Mas essa é uma opinião pessoal minha, mas eu caí nessa furada de conhecer. E como era um lugar que era muito falado por lá, eu fui, mas não recomendo. Lá também eu conheci uma caverna, eu não lembro se eu mostrei isso no vídeo de Ocho Rios, porque como era escuro e tal, não sei se deu pra salvar algum vídeo, mas eu fui numa caverna lá, conheci um pouco, tinha uns morcegos lá, era um passeio assim meio alternativo. De início eu achei que seria bem legal, mas chegando lá eu fiquei meio assim, eu fui com uma galera de escola, porque eu cheguei lá, eu tava sozinho nesse passeio, e aí tinha uma galera de escola lá que tava fazendo excursão, eles me juntaram com essa galera e a gente deu essa volta numa caverna lá, e aí foi isso. Não foi uma experiência assim ruim, mas sei lá, acho que foi um tempo meio perdido. E aí continuando com a questão das cachoeiras, tinha uma cachoeira também que eu ia conhecer em Ocho Rios, que é a Island Gully Falls, que na verdade eu não lembro se ainda é esse nome, porque tinha um negócio que ela ia mudar de nome, enfim, mas acho que é isso, eu vou colocar aqui o nome certo se eu falei errado, mas é isso. E aí aconteceu uma coisa bizarra, porque eu tava indo pra lá, e aí eu fui pedir informação pra ver se estava no lugar certo, comecei a trocar ideia com o jamaicano, e os jamaicanos, como eu falei, são muito bons, muito puros de coração, eles recebem, todos os jamaicanos que eu conheci, eles recebem você muito bem, te tratam muito bem. E aí tinha o jamaicano, ele me chamou pra ir na casa dele, tipo, ele morava ali, quando eu pedi informação ele tava meio que na frente da casa dele, e aí de início eu fiquei meio assim, mas aí como ele foi muito gentil, eu falei, ok, ele queria me mostrar a casa dele, queria mostrar a plantação dele e tal, eu falei, ok, tipo, acho que não vai acontecer nada demais. E aí eu fui meio achando estranho e tal, mas como era um lugar muito tranquilo, assim, aparentemente, eu entrei, ele me mostrou um pouco da plantação das coisas que ele fazia lá, ele falou, eu falei que era do Brasil, ele comentou um pouco sobre o que ele sabia do Brasil e tal, trocamos uma ideia. Ele me mostrou toda a família dele, pai, irmã, mãe, irmãos, mulher e tudo, e aí a gente ficou trocando uma ideia e foi uma experiência bem bacana, bem local assim mesmo. E aí eu falei que tava indo pra Island Gully Falls. Aí ele pediu pra irmã dele ir comigo pra me mostrar onde era e tal, porque ele sentia mais confiança, porque ele tava com medo de eu me perder. E aí ela foi comigo realmente, ela era uma adolescente assim, de uns 18 anos, e aí ela foi me ajudando a chegar lá, e aí ela me ajudou a não pagar, porque esse é um passeio também que paga, mas como ela é local, ela falou, ó, tem uma entrada lá em cima, que só a gente que é daqui conhece, e aí você não precisa pagar nada.
E realmente tinha uma entrada lá em cima que era totalmente do outro lado. E aí a gente foi, eu não precisei pagar nada, isso foi bem legal. E foi legal até ali a companhia dela, a gente trocou uma ideia, ela era gente boa e tal. E aí a gente curtiu. Esse é um lugar que vale a pena conhecer, apesar da água gelada. Dá pra você pular ali, tem uns lugares bem legais. Vou colocar aqui um pedacinho do vídeo. Mas se você não viu, tudo isso tem no vídeo de Ocho Rios. Isso eu mostro no vídeo de Ocho Rios. E essa parte, esses bastidores de ter ido com alguém, de ter acontecido tudo isso, é uma coisa que ninguém imagina, mas aconteceu isso. E aí foi bem estranho, né? Porque você pensa, pô, uma pessoa te chama pra ir na casa dela, e aí depois ela manda a irmã dela pra ir com você. É um bagulho muito louco, assim. Mas foi bem interessante essa experiência, valeu a pena esse dia. E aí Ocho Rios meio que foi isso, foi mais ou menos essas experiências que eu tive ali. Na Jamaica, como era o primeiro lugar que eu tava gravando com essa câmera, que é a câmera que eu tô gravando aqui, foi a primeira câmera que eu comprei para poder fazer vídeo aqui pro YouTube. E eu espero que não compre outra tão cedo, porque essas coisas custam caro, mas enfim. E aí eu não tinha muita noção de espaço, de tamanho de vídeo, então na Jamaica eu precisava comprar muito cartão de memória. Então toda hora eu passava em algum lugar e tinha que comprar cartão de memória. E não é uma coisa muito comum ali, porque tipo, é um lugar muito simples ainda, é muito remoto. E aí isso é uma curiosidade também que eu não mostro no vídeo, mas toda hora eu tinha que ficar procurando cartão de memória na Jamaica. E às vezes eu procurava, porque eu ia num lugar e não tinha, ou tinha, era muito pequeno, era tipo 8 GB e não dava pra gravar nada. E aí isso também me serviu de experiência, porque aí a partir dessa viagem eu aprendi melhor como programar para levar cartões de memórias e tal, enfim. Bom, esses foram os bastidores aí, um pouquinho das histórias que aconteceu comigo nessa trip por Ocho Rios, lá na Jamaica. Ainda tem um pouquinho do que eu vou contar nos outros lugares que eu passei, como Montego Bay e Negril, e eu espero que vocês gostem. Se você não viu os outros vídeos, veja, tá aqui no link, e me dá um feedback de como tá sendo essa série aí. Meu muito obrigado pelo apoio. Se você quiser, tem um e-book aqui embaixo com todas as informações para você fazer sua trip para Jamaica, que é um lugar que não tem muita informação na internet. Então, como eu fui para lá e conheci mesmo, dei a volta, eu montei um material bem bacana, e se você puder pegar, vai me ajudar bastante aqui com o canal. O link tá aqui debaixo na descrição. Bom, é isso. Meu muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Meu tudo de bom e do melhor para nós, sempre.